sacerdotes, queridos casais, uma alegria imensa estar aqui na condição de assistente nacional do ECC para celebrar com vocês os 45 anos da caminhada do Encontro de Casais com Cristo nesta Arquidiocese de Natal. Cumprimento o Márcio e a Cristiane, que são nossos irmãos, como casal coordenador arquidiocesano do ECC da Arquidiocese de Natal. E também o Monsenhor Roberlan, que é o diretor espiritual do ECC, a quem quero abraçar e pedir que transmita o meu abraço ao nosso querido arcebispo Dom João Santos Cardoso, que até bem pouco tempo era nosso vizinho lá em Formosa, pois a diocese de Bom Jesus da Lapa faz confronto com a diocese de Formosa. Uma alegria grande poder celebrar pela primeira vez neste lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, Uruaçu, no Rio Grande do Norte, onde nossos mártires brasileiros derramaram seu sangue. Eu fui batizado na Catedral de Uruaçu, no estado de Goiás. E quando a gente começou a ouvir falar dos mártires de Cunhaú, que eu tive a alegria de visitar, graças ao Horto e a Miriam, que me levou lá para conhecer aquele lugar, onde ocorreu o primeiro episódio do martírio. Os algozes vinham daquela região da Paraíba fazer essas atrocidades. Primeiro foi feito lá e depois aqui. Então a nossa alegria de fé é grande por lembrar esses grandes santos: André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros. Aqui nós tivemos um episódio muito duro, que foi o martírio é um sacerdote, né, Padre, que tirou Mateus Moreira, que era padre, né? Não, é leigo. Que os sacristão da igreja que tinha por aqui, hoje é um santuário aberto para acolher as milhares de pessoas, e após ser martirizado, foi arrancado seu coração pelas costas. E a última palavra dele foi: louvado seja o Santíssimo Sacramento, que é a realidade mais cara para nós católicos. Por isso que ele é designado aqui no Brasil como padroeiro dos ministros da comunhão. Alguém aqui distribui a comunhão? Tem vários, né? Esse homem, dos lábios dele brotou aquilo que é a maior expressão de um católico: o amor à Eucaristia. Nós ouvimos essas leituras maravilhosas. Já no Antigo Testamento nós temos referência a homens e mulheres que morreram pela fé no Deus único e verdadeiro, pois a fé judaico-cristã, ela é muito correlacionada, porque a nossa fé cristã depende da revelação que Deus fez aos judeus no Antigo Testamento, e ali também nós temos mártires do povo de Deus do Antigo Testamento. O Santo Padre, o Papa Francisco, algum tempo atrás, e ele sempre repete esse pensamento, quando ele fala da igreja, ele diz: olha, a igreja, ela não é uma agremiação humana, não é uma ONG, não é uma associação humana. A igreja é mistério. Por que a igreja é mistério? Porque ela se inclui dentro dessa realidade invisível? Por causa da fé. Porque a Santa Igreja, ela é o corpo místico de Cristo.
É o mistério profundo do ressuscitado que vive entre nós. Aqui em Natal, vocês têm o costume de sempre visualizar as imagens dos 3 reis, dos magos. A figura desses 3 homens está ligada à chamada Epifania. Através dos reis, Cristo se manifesta às nações. No grego, Epifania. A igreja é isso. A igreja é a epifania do mistério, desta realidade muito grande que está além do nosso olhar. A nossa compreensão humana, o nosso olhar, a nossa intelecção não é capaz de mergulhar na compreensão dessa realidade, porque ela é indelével. Nós não temos palavras suficientes para falar do mistério da igreja, que é o mistério de Cristo. É o mistério sobrenatural, que aponta para a eternidade. O encontro de casais com Cristo existe para levar os casais à salvação. A Igreja Católica existe para nos levar à salvação. E a salvação depende da fé. O que é um mártir? É uma pessoa que acreditou, que viveu intensamente o seu batismo, a ponto de testemunhar com a sua vida o mistério desta fé, derramando o seu sangue, como aqui aconteceu naquele fatídico 1645. Estarmos juntos aqui, celebrando os 45 anos da introdução do ECC na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, este lugar que é o lugar do Brasil mais próximo da Europa e da África, é celebrar o testemunho. Nós tivemos, ao longo desses 45 anos e até agora, casais que doaram a sua vida ao ECC, que mergulharam suas vidas no mistério, que compreenderam que o sacramento do matrimônio, ele está intimamente ligado ao mistério do altar, à Eucaristia. O ECC é uma grande bênção para a igreja no Brasil, e nós tivemos a graça de contar com o sacerdote, grandioso sacerdote, que trouxe para nós esta experiência, o padre Alfonso Pastore, que no ano de 1970, em São Paulo, na Igreja do Rosário, realizou o primeiro ECC no Brasil. Esse padre, nós temos muitos relatos acerca da sua fecundidade de fé, um amor encantador pela família. Ele gastou a sua vida na pastoral familiar, na renovação carismática católica e no encontro de casais com Cristo, fruto da fé. E nós estamos aqui por causa da fé. É a fé que nos une. É esta fé católica que nos impulsiona. É esta fé que move o nosso coração no sentido mais profundo da nossa existência, que é existir em Cristo. Somente o Senhor Jesus pode nos libertar verdadeiramente. Nós temos muitas pessoas que já passaram pela história deste mundo, do nosso Brasil, que trabalharam pelo bem dos outros, mas que não tinham fé. O cristão católico, quando realiza a caridade, o fazem pela fé. Portanto, aquilo que a igreja realiza de justiça, de melhoria da vida das pessoas, nossos trabalhos sociais, porque a instituição que tem mais trabalho social no mundo é a Igreja Católica. A Igreja Católica
instituiu as primeiras escolas do Brasil, os primeiros hospitais, os primeiros trabalhos sociais no Brasil, foi obra da Igreja Católica. Mas não é uma obra meramente filantrópica, como o Papa Francisco também já falou isso. Esse trabalho da Igreja, ele está ligado a algo que vem de cima, que é a misericórdia de Deus. O espírita, quando faz a caridade, ele faz dentro daquela crença que eles têm da reencarnação. Eu vou fazer esse bem aqui para que na próxima encarnação eu não venha sofrer como este que sofre. Nós católicos somos diferentes. O que nós fazemos, o fazemos pelo mistério da cruz. O martírio vem daí. O mártir é aquela pessoa que já contemplou dentro de si o mistério do primeiro mártir, que é Cristo, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Se o grão não cai na terra e não morre, não vive. Então nós somos chamados a esta realidade da morte, que para nós cristãos, isso a gente percebe um crescimento nas nossas comunidades, não é algo atroz, estranho, terrificador. A morte não é isso para nós. Morte é passagem. A morte é a síntese, é o resumo da nossa vida, para que a gente entre na posse plena do mistério, o mistério da nossa fé. Os mártires derramaram o seu sangue por causa da fé. E quando São João, na ilha de Patmos, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, ele tem aquela visão que Nosso Senhor mostra para ele, daquela pleiade de pessoas de branco, e pergunta: quem são? Ah, Senhor, eu não sei. E o Senhor responde a ele: esses são aqueles que passaram pela grande tribulação e não alvejaram, não misturaram as suas vestes com o pecado, com as misérias deste mundo, mas ao contrário, alvejaram as suas vestes no poderoso sangue de Cristo. Os mártires alvejaram suas vestes com o sangue deles misturado com o sangue de Cristo. A nossa igreja, ela não é alguma coisa. A Igreja Católica não se confunde com os filhos da igreja. Se eu fosse a igreja, seria um desastre, porque eu sou pecador, sou miserável. E cada um de nós aqui, nós não somos a igreja estrito sensu, nós somos os filhos e filhas da igreja. E mergulhamos nossa vida na igreja pelo nosso batismo. Mas a igreja é maior que nós. A igreja é a epifania do ressuscitado. A Igreja Católica, na sua parte humana, vive as misérias deste mundo. Mas na sua dimensão espiritual, ela é perfeita, ela é santa, ela é una, ela é apostólica, ela é católica. Pobre de quem deixa a igreja por causa do mau exemplo de um católico, de uma católica, de um ministro, de um sacerdote, de um bispo. Não, nós nunca vamos deixar a nossa igreja, porque ela é a força da certeza da minha salvação. O encontro de casais com Cristo é o encontro do esposo e da esposa que se une a nosso Senhor, que nos deu a igreja. Daí o Padre Alfonso Pastore ter pensado o encontro de casais com Cristo de maneira tão lógica, tão prática, tão contundente para a vida apostólica da nossa igreja. É claro que o ECC não é a única proposta de trabalho com os casais.
Nós temos muitos serviços. A pastoral familiar, ela também trabalha com as famílias, trabalha com casais, e está profundamente ligada ao ECC. As equipes de Nossa Senhora contempla um grande número, quase a maioria dos casais que vieram do ECC, porque o ECC não fecha o casal em si mesmo. O ECC é uma abertura. A primeira etapa, tão poética, tão profunda, tão espiritual, é o querigma, é a evangelização, é o anúncio para o casal renovar o seu matrimônio. Às vezes as pessoas reclamam, mas por que os casais que não podem casar na igreja também não podem fazer o ECC? Não, o ECC, ele tem uma metodologia direcionada para os casais casados na igreja. A pastoral familiar faz os trabalhos com os casos especiais, os casais que não podem comungar, que não podem receber o sacramento do matrimônio. E é uma caminhada bonita que a gente tem feito, acompanhando esses casais, organizando, às vezes, processo de nulidade do matrimônio precedente, ou aqueles casais também que já chega uma certa idade. A gente recorda o Papa São João Paulo II, apóstolo das famílias, que deu aos bispos essa direção que a gente tem que analisar a situação desses casais que estão vivendo como irmãos dentro do lar e não podem receber o matrimônio, que eles tenham acesso à confissão e à comunhão, porque eles já não estão vivendo as tentações, as inclinações da carne. O ECC é esta beleza. A primeira etapa, a descoberta que o casal faz do amor de Cristo no seu casamento. Você recordar o altar, recordar o seu casamento, recordar que Aradei Cristo est, o altar de Deus é Cristo. Por isso não se faz casamento fora do altar. Eu quero fazer meu casamento na beira da lagoa da fazenda do meu pai, quero fazer no... Não. O casamento só pode ser feito diante do altar. É a profunda teologia da ligação ontológica profunda, mistérica, da Eucaristia com a vida dos dois que se unem a Cristo. Um casal eucarístico jamais se separa, nunca. Um casal que ama a Eucaristia, que adora Jesus, jamais vai se separar, porque esse cimento que une o casal é Cristo. E o ECC lembra isso. Na sua segunda etapa, a união com a igreja, com o mistério de Cristo, com a catequese, com o conhecimento da doutrina, da tradição da igreja. E a terceira etapa, esse abrir-se à transformação do mundo. Ontem eu estava lendo sobre isso, sobre esse tema do laicato católico dentro da realidade do mundo para transformar esse mundo. Ninguém é capaz de transformar o mundo se não foi transformado por Cristo. Por isso que os ditadores, os autoritários deste mundo, da história, eles quiseram impor as suas vontades, porque não eram convertidos. Aí você pega um São Luís, rei da França. Tem um livro bonito agora do professor Lancaster sobre a história desse rei, muito interessante. Um rei que fez tudo para os pobres. As rainhas Isabel da Hungria, de Portugal, modelos de pessoas católicas transformadas por Cristo, que não aguentava ver o sofrimento das pessoas e ajudava a tirar as pessoas do sofrimento. Com Tomás Moro, santo padroeiro dos políticos, que, instigado pelo rei Henrique VIII a aceitar o seu concubinato com Ana Maria Bolena, depois de ter divorciado de Catarina de Aragão, e
ter recebido a excomunhão do Papa, porque ele queria que o Papa anulasse seu casamento, que era verdadeiro. E ele cria então a sua igreja na Inglaterra. E São Tomás Moro não aceita isso e é martirizado. Morreu pela fé, defendendo o quê? O sacramento do matrimônio. Quando nós olhamos para Santa Teresinha do Menino Jesus, os seus pais, São Luís e Santa Zélia, é uma família que honrou o matrimônio. Isso é o testemunho, isso é o martírio. Nos nossos tempos de cultura woke, de revolução cultural contra a fé, nós somos chamados a viver o martírio branco, o testemunho de que o casamento, o sacramento do matrimônio é algo sobrenatural. Dá uma canseira no coração da gente como padre, quando alguém vem dizer, o casamento está em crise. Não. A família está em crise? Não, não está. Quem está em crise são as pessoas. Porque elas não convertidas, ou às vezes convertidas e não libertas, elas não dão conta de viver o matrimônio. E vou dizer para vocês, queridos casais, diretores espirituais, que ajudam vocês. São João Paulo II, quando diz que o casamento é carregar a cruz, ele fala algo verdadeiro, muito importante. Meu pai casou 2 vezes, ficou viúvo, casou a 2ª vez, e ele partilhava comigo. Um dia eu perguntei como padre, depois de 26 anos sem se confessar, minha mãe tinha me encomendado quando menino que lutasse para que um dia ele voltasse a confessar, porque havia confessado para casar na marra. E esse dia veio, depois que eu fiquei padre, eu orei 8 anos, colocando meu pai na patena e no cálice da missa. E ele teve alguns perrengues, alguns problemas, os entreveros com a vida. E um dia me chamou, chegou a hora de resumir, eu quero confessar. Foi muito interessante. Depois, quando eu conheci a vida de Padre Pio, lembrei de Padre Pio, que também tinha entreveros com o pai. Pois é, pai, mas ainda tem aquele pecado, aquele outro. Ah, mais aquele, lembra? Aí ele começou a chorar. No final, a gente abraçou e se beijou, coisa que ele nunca tinha feito. E meu pai, a partir daquele momento, além de pai, se tornou um grande amigo. Eu tive a graça de dar unção para ele no momento do seu AVC isquêmico estendido. Minha madrasta, os irmãos, todos juntos ali, naquele momento de fé. Isso é família. Família é isso. O matrimônio não está em crise. Quem está em crise somos nós. O sacerdócio católico está em crise. A gente escuta isso. Tem que mudar o jeito dos padres. Está tudo em crise. Não, não. O sacerdócio não está em crise, que aquilo que Deus faz é perfeito. Os sacramentos são perfeitos. Quem está em crise somos nós. Isso é a verdade. Esse é o caminho. O Papa Bento XVI trabalhou muito isso. O grande problema da igreja em nossos tempos é uma crise de fé. Se eu não tenho fé, eu não faço a experiência de Deus. Se eu não tenho fé, não vou lutar pelo meu matrimônio, pelo meu sacerdócio. Pela falta de fé, a gente vai se enfraquecendo. E os parasitas do mundo, que são os pecados, vão grudando na gente e depois te leva à miséria. Família não está em crise, nós estamos em crise. E Deus quer contar conosco para nós criarmos uma contra-revolução. Porque nós temos uma revolução em cima de nós, desde a Revolução Francesa, e mais especificamente nos últimos 70 anos, que faz a gente entrar naquilo que o Papa Francisco fala, de relativismo, Bento XVI também. A gente relativiza.
Não, o aborto é normal, separar é normal, adultério é normal, viver junto sem casar na igreja é normal. Eu sou maçom, posso ser católico, é normal. Eu posso ser um corrupto na política e ser católico é normal. Não é, esse não é o pensamento da igreja. Eu cometo injustiça, passo para trás as pessoas nos negócios, não pago bem meus funcionários, roubo como empresário, mas domingo eu estou na igreja, é o comum, porque isso é normal. Quando se perde a fé, se perde a noção de céu e de inferno. Por que vocês casaram na igreja? Para ter uma família do céu aqui na terra, para fazer a vontade de Deus, se salvar e levar os filhos de vocês à salvação e ajudar a salvar os outros. É a dimensão missionária da igreja. O ECC, ele é missionário. O ECC não é um oba-oba, não é uma festa. O ECC é um serviço da igreja às famílias que tem dado grande resultado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O ECC me ajudou muito no início do meu ministério de padre. Me ajudou a entender até o celibato. Me ajudou a entender o meu ministério. Eu fui descobrindo que coisa extraordinária. O padre é um ministério que não é solitário. O celibato não é uma cruz, mas ele é um serviço para a sua edificação, para você edificar as famílias. Então, o padre é extremamente, absolutamente necessário na igreja e necessário para as famílias. E as famílias necessárias para nós. Esse trabalho do ECC, onde o diretor espiritual é pedra fundamental, tem essa dimensão que às vezes fica escondida, que nós sacerdotes não percebemos, nem os casais. Daí a necessidade da gente preparar cada vez melhor os sacerdotes, para que eles sejam homens da escuta. Alguém me falava hoje que o Dom João, nosso arcebispo, é um homem da escuta. Escuta muito e anota. Papa Francisco tem ensinado muito a igreja a ser uma igreja de escuta. Escuta. Mas esse é o dogma do Antigo Testamento dos judeus. Shema Israel, escuta Israel. Quem escuta Deus não se cansa de escutar os outros. O ECC é também um serviço de escuta. Escutar os casais, o coordenador do círculo, escutar o casal que não está indo nas reuniões, você ir lá na casa, falar de Deus, escutar. A igreja precisa ser uma comunidade que escuta. E nós não estamos mais na cristandade. Tem gente que acha que a igreja católica dá conta de resolver todos os problemas do mundo. Não dá. Hoje nós somos pequenos. A igreja é uma comunidade pequena. Em Formosa nós atingimos, dos 200 mil habitantes da sede da diocese, nós atingimos uma média de 10.500 a 11.500 pessoas nas missas final de semana. Os evangélicos com os espíritos e outras religiões talvez atinjam o mesmo tempo. E nós temos na cidade 95 mil pessoas que não vão a nada na igreja. 180 mil pessoas que não vão a nada na igreja, que nem sabem quem é Jesus Cristo. Vocês não se iludam. Hoje tem muita gente na nossa sociedade, mas é muita gente, adolescente, jovem, que nem sabe o que é Cristo, que passa na frente da igreja e nem sabe o que é isso. Esse é o campo nosso da evangelização. E a gente precisa evangelizar, às vezes, debaixo do nosso nariz. Eu procuro, às vezes, fazer essa experiência da evangelização como bispo. Não é fácil, que eu fiz um curso
no início do meu sacerdócio, só técnicas e experiências espirituais de evangelização. Você evangelizar o frentista que abastece seu posto. Você manda abastecer, você fica ali perto, falando de Deus, escutando aquela pessoa. Outro dia mesmo, atendendo confissão no Night Fever da Catedral, um senhor veio para confessar e disse: eu faz muito tempo que eu não me confesso, mas aquele dia que o senhor passou no posto lá e abasteceu, o senhor falou de Deus, falou do arrependimento, e eu soube que tinha confissão, eu vim confessar. Fruto da evangelização. Nós não podemos ser uma igreja fechada, nós precisamos ser uma igreja que sai. O Papa Francisco fala isso, a igreja em saída. Você sai do seu comodismo para ir ao encontro daquelas que estão afastados do caminho de Deus. Isso é o trabalho do ECC. Desculpa estar falando muito, mas eu só vou falar essa vez aqui com vocês, por isso vou falar um pouquinho mais. Os padres vão dormindo ali atrás, tendo paciência. Na minha diocese tem um padre que foi meu coroinha, e todas as missas que eu vou celebrar ele dorme. Eu acompanhei, entrou no seminário e hoje ele trabalha comigo, sempre ele dorme. Mas é isso, gente. Eu creio que esse testemunho da fé dos mártires nos ajuda a ser uma igreja alegre, não uma igreja emborcada, uma igreja que tem medo de se lançar na missão. O ECC precisa ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. O ECC não é somente para casais que estão dentro da igreja. A gente precisa fazer esse trabalho de visitar, de conversando, preenchendo aquela ficha até o quinto ponto ali, convidando as pessoas para a igreja. Depois, quem sabe vai lá, convida para o ECC. Eu tenho uma experiência na minha vida de encontro de casais muito interessante, que às vezes você não sabe quem você chama. Sempre eu ficava ali fora para receber os casais que chegam. Ficava ali, dava uma palavrinha com eles ali, conversava, quebrando aquele gelo, que o pessoal chega para o encontro, está tudo fechado, tem uma equipe ali na porta, e você fica assim meio acanhado. Então eu ficava ali, tinha gente que nem conhecia o padre. Aí quando nós estávamos entrando, ó, tem um casal aí, que não está inscrito e chegou. Fui conversar com eles. Nós ficamos sabendo que tinha esse encontro aqui, nós estamos precisando. É um casal assim, uns 30 anos de casado. Aí é a hora que você não pode ser legalista. Faz a ficha dele, deixa o casal fazer. Esse casal me deu tanta alegria no ECC que nem me conhecia, mas eu estava vivendo um drama no casamento, muitas confusões, e alguém falou da importância do ECC. E alguém disse para eles que ia ter um encontro lá, e eles foram, sem ninguém convidar. Não sei, talvez os dois tenham sido o casal que mais deu testemunho de aproveitamento daquele encontro. Deus faz essas coisas com a gente. Quanta beleza é o encontro de casais com Cristo. Quanto sacrifício é também para o diretor espiritual, o padre, que acolhe o ECC na sua paróquia. Ele tem que acolher sabendo que tem que trabalhar muito. Porque aí vem os casais, vem os problemas dos casais que você tem que ir atrás para arrumar, ficar até 1 hora, 2 horas, para não deixar um casal se separar. Vem o problema dos filhos, porque o sacerdote precisa viver a vida das famílias. O padre é para isso. O padre é para ser pai de toda a comunidade. A paternidade sacerdotal, ela é extremamente relevante. O mundo precisa de sacerdotes. E os 2 canhões apontados para destruir a igreja são apontados para o padre e para a Eucaristia. Se a gente destrói o padre, destrói a Eucaristia, destrói a igreja. Por isso que o padre é absolutamente necessário. E a comunidade precisa rezar. O encontro de casais com Cristo precisa dar filhos para a igreja, para o sacerdócio. Agora, ficar como os casais ultimamente ficam. 1 filho, 2 filhos, DIU, laqueadura, vasectomia, todos os mecanismos, até usar o método natural para nunca ter filho, que é pecado. Não tem filhos.
Nós estamos vivendo na igreja um crescente movimento de famílias numerosas na igreja católica, famílias pobres. Na minha diocese, a maior família que eu tenho, 2 famílias grandes, de 13 filhos. Outro dia eu jantei na casa de uma dessa família, a primeira filha vai casar, primeiro casamento da filha mais velha. Uma alegria aquela casa, o pessoal é simples. 3 meninos se preparando para o seminário, uma que já está no convento. Por que não tem padres, não tem freiro? Não tem filhos, vocês não geram filhos. As mulheres envolvidas com esse negócio de feminismo, de empoderamento, não quer mais ser mãe, para não estragar o corpo, essa coisa toda. Então nós estamos vivendo aí, abrindo um espaço grande para aquela turma que tem muito filho chegar um dia e tomar tudo, como já estão fazendo na Europa. E na Europa está menos de um filho por mulher já, enquanto que os nossos irmãos muçulmanos, a média mundial é 8,8 filhos por mulher. Tomarão o mundo pelo útero das suas mulheres. Pensemos nisso. Ah, mas isso é difícil. Exatamente, ser católico é difícil. Ah, mas as outras igrejas são mais fáceis. Exatamente, elas são fáceis. Mas a igreja que Jesus deixou é a igreja do Calvário, a igreja da cruz. Outro dia, conversando com um casal encontreiro de Brasília, que tem 3 filhos, os 3 têm autismo em 3º grau. Que é a dificuldade. Um casal simples, eu perguntei, meus filhos, como vocês fazem? Como vocês lê essa situação? Eles dizem, olha, eles são dons de Deus para nós. Nós pedimos os filhos. Se eles vêm com dificuldade, nós vamos trabalhar, aceitar os meninos com as dificuldades deles. Eles são nossos filhos. Ele não pode querer ter só filho perfeito. Outro dia eu vi um casal que adotou uma criança com síndrome de Down. Que está lá, ninguém queria. É essa que nós queremos. Vocês imaginam a felicidade daquele casal com aquela menina. Uma menina tão alegrinha, que é a alegria da casa. Isso é ser cristão. Ser católico não é fácil. Amanhã eu vou falar isso de novo para vocês, para entrar na nossa cabeça. Não é fácil, porque você tem que carregar a cruz. Ser padre não é fácil. A gente vai entendendo isso com a velhice. Não é fácil. Ser bispo também não é fácil. Ser papa, eu penso que deva ser uma missão muito dura. Ser pai não é fácil. Ser mãe não é fácil. Mas nós precisamos entender que a nossa missão começa aqui para a nossa recompensa no céu. Que esses grandes mártires de Cunhaú e Uruaçu, aqui do Rio Grande do Norte, Santo André de Soveral, Ambrósio, Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, sejam para nós sinais da perseverança na fé, na constância da oração. Quem tem fé reza. Católico que não adora o Santíssimo, que não visita o Santíssimo nenhuma vez durante a semana. Lá na Catedral de Formosa tem uns 3 que trabalham nessas empresas complicadas. Geralmente eu chego antes da missa, quando eu celebro de manhã, a missa nossa é meia hora, os trabalhadores. Eles vêm, faz uma adoração de 3 minutos, profunda, diante do Santíssimo, faz o sinal da cruz, passa e toma a bênção e vai trabalhar. Eles não podem ficar na missa. São abençoados. Fazer isso é difícil. Devolver o dízimo é difícil. Que eles e Nossa Senhora nos ajudem no caminho para o céu. Amém.